E aí, meu time, começando uma super revisão da CEA, o 70 em 60, aonde eu vou te falar 70 questões que caíram na sua prova agora, né, em apenas 60 minutos. Você pode escutar esta super revisão tanto pelo Spotify ou assistir aqui pelo YouTube, né? Mas não esqueça de seguir as nossas redes sociais e dar o like no vídeo e tudo mais para você não perder nenhum desses conteúdos. Mas, Toro, o que é esse 70 em 60? É o seguinte, ó, eu não vou te ensinar a resolver toda a questão. Eu vou te falar a pergunta e a resposta, pergunta e a resposta, pergunta e a resposta, como tem caído na tua prova. É isso que eu estou fazendo. Se você quer ver toda a questão, você pode clicar aqui no vídeo e baixar o arquivo com as 70 questões que eu selecionei para você através de tantos comentários dos nossos alunos aqui, tá? E depois que você fizer a sua prova, eu quero que você volte nesse vídeo e escreva passeio como se estava isso aqui, se estava aderente para outras pessoas também se transformarem em especialistas em investimentos. Mas como que é dividida a prova da CEA? São 7 capítulos ao total, e o capítulo 1 é o sistema financeiro, Ambima, PLD, ASG e tudo mais, e caem 6 questões. Esse é um capítulo muito importante para você ir bem nele, né? Porque é um capítulo de leitura e tudo mais. Normalmente os candidatos não têm dificuldade, mas por ser um conteúdo não tão difícil, sabe o que acontece? Eles deixam de lado e vão estudar os mais complexos. Aí caem as questões que tinha um detalhezinho a mais e eles não se lembram, né? Então estude, leia e não perca nenhuma dessas nossas revisões aqui. Então, voltando ao nosso capítulo 1, sistema financeiro, lavagem de dinheiro, ASG, tudo mais, o que foi cobrado nesses últimos momentos? Foi o seguinte, tinha uma questão falando sobre a autorização das instituições financeiras e as instituições de pagamento. Quem que faz isso, né? Quem que dá essa autorização? É o Banco Central, o banco dos bancos. Outra pergunta é falando sobre uma atividade, né, que pode ser executada por uma corretora. As corretoras, como por exemplo a XP, o que podem fazer? Eles vão fazer intermediação. Esta é a palavra-chave. E na alternativa estava intermediação de operações de câmbio. Então eles fazem intermediações. Essa é a nossa segunda questão. Terceira, também falando sobre a parte não da corretora, mas falando das distribuidoras, as DTVMs, né? O que pode estar incluso no seu objeto social. E o que é uma DTVM? Uma DTVM é exatamente a mesma coisa que uma CTVM. Lá atrás, antes de 2007 e tudo mais, tinha diferenças. Hoje não tem mais diferença assim não, tá? Então DTVM ou CTVM é praticamente a mesma coisa, distribuidora ou corretora. E eles nos colocaram 1, 2, 3 e 4 e perguntando quais eram as verdadeiras. E quais que eram as verdadeiras? Era o seguinte, era emitir moeda eletrônica para poder fazer pagamento. Isso é verdade, então as distribuidoras e as corretoras podem emitir moeda eletrônica e também podem fazer, né, as intermediações de câmbio. O que era falso? Tudo linkado a crédito. Crédito é emitir cartão de crédito? Não pode. Credenciar estabelecimentos comerciais para aceitar diferentes meios de pagamento? Meio de pagamento no final pode ser crédito. Não pode. Então, falou a parte de crédito, corretores e distribuidoras não podem fazer nesses casos aqui. E aí, como também cai em crimes de mercado financeiro, tem um crime que caiu que foi o do front running. E ele falava lá sobre que um operador, né, ele executou e tudo mais, né, e ele recebeu uma grande ordem de um cliente, e aí essa grande ordem e tudo mais, né, ele foi lá e se antecipou. Então, ele diz o seguinte, que crime foi esse? Front running. Então, toda vez que falar que tem uma grande quantidade, né, de compra de ações, grande quantidade de venda de ações, aí o operador vai se antecipar. Detalhe aqui, não é que ele antecipa puramente, não. Ele antecipa uma grande ordem. Se não for uma grande ordem, a informação privilegiada, não é front run. Tem que ver o que é. Tem que estar lá, grande ordem, 30 milhões, 50 milhões, aí sim vai ser o front running. E também caiu as questões de ASG, só que uma dessas questões de ASG, ele falava de uma história de Chernobyl, né, que foi aquela catástrofe da usina nuclear e tudo mais. E perguntava o que aconteceu de impacto de verdade. E aí a resposta para nós era aumento no número de doenças nas pessoas e a perda da biodiversidade, né? Então, a mata, toda a fauna, né? Ela perdeu, né? Então, a perda de biodiversidade e as pessoas ficaram doentes, né? E a outra, falando de ASG, daí era diretamente, né? Que ainda colocava ambiental, social e governança. Ele disse assim, um exemplo de risco de governança corporativa, tá? Que é a parte da governança. Em uma empresa é
E aí a resposta terá a inexistência de departamentos de compliance ou auditoria interna na empresa, tá? Existe um documento da Anbima que eles colocam lá bonitinho lá os riscos de cada um deles, do ambiental, do social e da governança, né? E aí você consegue ver todos esses aí, o que é para a parte ambiental, o que é social e governança. Mas nessa que pediram da governança era inexistência de departamentos de compliance e ou auditoria interna na empresa, tá? Entramos no nosso capítulo 2, a economia e finanças, que são 7 questões aqui. O que foram cobrados da parte de economia foi o seguinte, uma de 1, 2 e 3, perguntando sobre os depósitos ou recolhimentos compulsórios realizados pelo Banco Central. E era 1, 2 e 3. Aí perguntavam em quais deles ocorriam isso. Aí a primeira e a segunda eram verdadeiras, a falsa, a única, é que dizia que era o seguinte, que não incidia sobre os recursos de depósito e poupança. Compulsório incide em poupança também. Essa era a única falsa, onde dizia não incide sobre a poupança. As outras que estavam falando sobre o compulsório era o seguinte, é um mecanismo de combate à inflação e manutenção da estabilidade financeira. É verdade, porque o governo consegue entrar e tirar de recursos da economia e contribuem para a fluidez do SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiro. Isso é verdade também. Então, a única falsa essa de compulsório era que dizia que não incidia sobre poupança. Isso é falso. Incide, sim. A outra falando, né, também falando sobre compulsório, era o seguinte, falava sobre as possíveis medidas que o Banco Central podia utilizar para reduzir o dinheiro em circulação, ou seja, uma política contracionista. Então, o que eu faço? Para acontecer isso, né, eu tenho que tirar dinheiro da economia. E como é que eu tiro da economia? Eu posso aumentar os juros, eu posso aumentar a taxa de redesconto, né, que é o empréstimo do Banco Central para os bancos, e eu posso aumentar os depósitos compulsórios. Então, eu posso aumentar assim, se eu aumentar essa taxa do depósito compulsório, pedir de mais dinheiro, eu vou reduzir o dinheiro em circulação. Falou em reduzir a quantidade de dinheiro, é contracionista. E como que eu tiro o dinheiro? Uma das maneiras, aumentar o depósito compulsório, tá? Uma outra questão, falando um pouco de câmbio aqui, né? E falava o seguinte, ó, um determinado país apresenta um déficit no saldo de transações correntes sob o regime de taxas de câmbios flexíveis. Esse déficit pode ser corrigido pelo quê? Quando a gente quer corrigir esse déficit no saldo de transações, o que eu estou falando? Que eu quero trazer dólares para nós. Como que eu trago dólares para nós? Deixando o dólar o quê? De uma forma mais cara. Mais cara, sim, tá R$4 o dólar, deixar o dólar a R$8. Por quê? Porque aí a gente não compra do exterior, mas todo mundo lá compra da gente. Então, se eu quero reduzir essa quantidade e tudo mais, né, todas as partes, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mudar essa parte aí, né, falando sobre o déficit, né, reduzir esse déficit e tudo mais. Eu tenho que fazer o quê? A desvalorização cambial, tá? Perante a nossa moeda. É isso que eu tenho que fazer. Porque se o dólar tá muito alto, R$10, a gente não compra as nossas roupinhas da China, não é verdade? Não importa. Eles de fora compram da gente. E se eles de fora compram da gente, a gente vai começar a receber dólares. É assim que a gente resolve o déficit nas transações, beleza? E a outra questão, um cálculozinho de PIB, falando o seguinte, né? Pedindo valor agregado, dizendo ali que uma indústria moveleira vendeu um objeto por R$1.800, só que ela teve uma matéria-prima, um custo para fazer aquele objeto de R$1.800, ela gastou R$500. Qual que foi o valor agregado? É só fazer a diferença, R$1.300. Pega o que eu vendi e desconta tudo que eu gastei para fazer aquele produto. Era os R$500 e pronto. E nesse capítulo também cai os nossos cálculos de finanças, né? Daí o que aconteceu? Foi o seguinte, uma questão clássica que a gente pede ali, tudo mais, eles colocam lá pra gente, né? É falar sobre tanto a parte do VPL, que é o valor presente líquido, quanto a tal da TIRA, né? A taxa interna de retorno. São duas coisas que eles gostam bastante diante disso. Aí eles falaram o seguinte, olha só, eu tenho lá um indivíduo, ele fez um financiamento de R$85.000 na modalidade tabela Price. O que é a tabela Price? Quer dizer que as parcelas são constantes, todas iguais. Aí falava que ele ia pagar em 30, 60, 90, 120, 150 dias. Ou seja, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Era isso que ele falava, assim, é isso? Exato. E dizia que ele pagava uma parcela de 14.770 com 70 centavos. Ou seja, eu tenho o valor que eu peguei emprestado, R$85.000. Eu sei que são 5 meses. Eu sei o valor da parcela e quando eu pago a dívida, o final é 0.
Qual que era o detalhe? O detalhe é o seguinte, no texto da questão, eles falavam o seguinte, a primeira parcela, ela é antecipada. Quando a primeira parcela ela é antecipada, a gente vai usar o quê? A gente vai usar GG, né, 7. É isso que eu vou fazer. G7. Então ele falou assim, de 30, 60, 90, 150 dias, mas a primeira parcela antecipada, ou seja, no final das contas, não eram 5 parcelas, eram 6, porque ele fala primeira antecipada e depois eu pago em 30, 60, 90, 120, 150 dias. Então eu tenho a parcela antecipada mais as outras 5 parcelas. Joga o G7 na HP e bota 6 no N. Depois é só botar o restante das informações e clicar em I. Vai dar 1,70. Mas muita atenção nessa questão aí, que tem muita gente aí se perdendo, aí não vendo que são 6 parcelinhas ali e não usando o GBegin. Depois que você fizer o cálculo do GBegin com G7, clica em G8, porque a HP não limpa fazendo FCLX, tá? Tem que clicar em G8. E aí você vai ter ali todos o restante dos cálculos, todos normais. Beleza? Depois, uma outra questão falando sobre a questão de um tributo, que era de R$ 1.580. Esse tributo, a mesma coisa, falava ali que ele ia pagar em 3 vezes, sendo a primeira parcela no ato e as demais em 30 dias, né? Só que o seguinte, ele falava que esse tributo não tinha, né? Não tinha juros. Não tinha. Tu pagava em 3 parcelas iguais, bonitinho. Só que ele te dava 3% de desconto se você fosse pagar à vista. O que quer dizer isso? Que o valor total não era 1.580 se você fosse pagar hoje, era 1.580, 3% menos. Este valor que você faz isso com 3% menos é o teu PV. Ah, é? Isso. Esse é o teu PV com um desconto e o PMT era o valor cheio dividido por 3. Pum, vai estar no teu PMT com o sinal contrário. O FV é 0, o N é 3, só que, de novo, a primeira parcela era no ato, então tem que usar o G7. Aí usou o G7, pum, ia dar 3,13%. 1.580, a resposta vai 3,13. E para finalizar esse capítulo, uma questão ali pedindo o quê? O tal, né, que a gente estava falando, né, do VPL, o valor presente líquido. E eles te davam todo o fluxo, né? Ele dizia assim, que ele no primeiro ano ele recebia 10 mil, no segundo ano 20 mil, no terceiro ano 35 mil e no quarto ano 50 mil reais. E ele quer uma remuneração de 6,5%. Como os fluxos são diferentes, você lança todos esses fluxos no GPMT. Bota os 10 mil, GPMT, 20 mil, GPMT, 35 mil, GPMT, 50 mil, GPMT. Quando os fluxos forem diferentes, você lança todos eles no PMT, mas clicando antes na tecla G, na tecla azul. Maravilha! Coloca o 6,5 no I e pede o VPL, em inglês NPV, Net Present Value. Se você clicar FPV, vai chamar o NPV. Ele vai te dar 94.863,73 centavos. Esse era o tal do VPL, só que ele não te falava VPL, dizia quanto eu tenho que investir para ter este retorno. É isso que eles estavam pedindo, tá? Então esses são os nossos 2 primeiros capítulos. Mas agora, antes de eu iniciar o capítulo 3, eu quero te fazer um convite. Qual que é o convite? É o seguinte, né? A partir aqui do dia 7 de outubro, nós vamos iniciar a Semana da Aprovação CFP, né? O que é isso? É uma semana onde eu faço todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, né? E tudo mais, né? Eu faço pré-provas para a certificação CFP. Muitas dessas questões que são questões que podem ser cobradas, inclusive, nas demais certificações, né? CPA 10, CPA 20, CE e tudo mais. E eu estou ao vivo fazendo todas as questões e ensinando ao vivo todos os dias, tá? Então, se você quer participar, veja como é que está sendo cobrado no CFP e já ir aprendendo com a gente todos os dias, é só você ir lá no nosso Instagram lá e lá no link da bio vai ter um linkzinho para você se cadastrar e não perder nenhuma informação, tá? Beleza? Entrando no capítulo 3, que é a renda fixa, a renda variável, derivativos e a tributação e tudo mais,
Ao total são 14 questões aqui sobre esses conteúdos, juntamente com a parte de investimentos no exterior, tá? Uma das questões que eles têm cobrado é perguntando sobre a B3, tá? Que é, quais são os objetivos, falando sobre os objetivos, manutenção e tudo mais. E aí ele falava o seguinte, ó, olha só, tudo que a B3 pode fazer, realizar transações de compra e venda, blá, blá, blá e tudo mais. E ele queria aqui saber o que mais a B3 podia fazer. A B3 é quem cuida de toda a parte de títulos privados no Brasil, tá? Então, complementados pela prestação de serviço de depositária central e de custódia de mercadorias, títulos de valores imobiliários e de outros ativos físicos e financeiros. É isso que faz a B3. A outra questão perguntando sobre quais são as variáveis do custo médio ponderado de capital, o tal do WACC, WACC. Quantas letras diferentes tem o WACC? 3, WAC. O último C é dobrado, né? Então são 3 variáveis que impactam: capital próprio, capital de terceiros e a alíquota do imposto de renda. Uma questão interessante cobrando também é um cálculo de subscrição, que eles botam lá, né, que a empresa vai fazer uma subscrição de 30%, que o valor do mercado é 2,50 e o valor atual e o valor da subscrição é 2,40. Então o que acontece? Teria que fazer um prazo médio ali de você, né? Bota ali pode fazer um cálculo pro GPMT, pro G6, que é a média ponderada, tá? Ali dizendo que 100 ações é 2,50 e 30 ações é 2,40. Faz uma média ponderada, vai dar 2,48. A resposta da subscrição de 2,40 e 2,50 é 2,48, mas é uma média ponderada. Outra questão pra gente, mas aí pedindo sobre o IMA, os indicadores da Ambima. Uma parte importante. Todos os indicadores da Ambima, IMA-B, o IRFM, o IMA-S, tá? Todos eles é apenas títulos públicos, beleza? E aí eles nos botavam uma tabelinha, 1, 2, 3 e 4, e botavam o indexador e o subíndice. Então ele botava assim, pré-fixado, IRF, IPCA, IMA-B, IGPM, IDKA. Esse era falso. O IDKA, ele é duração constante, então não é através de índice de inflação. Ele é baseado na duration. Então esse era o único falso. E a outra ele falava taxa Selic e IMA-S. Olha, S Selic, IMA-B, NTN-B, que é IPCA. IRF, quer dizer RF, renda fixa, são os pré-fixados. Então o único errado era o IDKA, tá? Perguntando também sobre poupança. Ah, mas eu estou estudando como especialista de investimentos. O que eu quero saber sobre a poupança? Perguntava como que a poupança é calculada. Pelo menor saldo de cada período. Poupança já não é ruim? É, então marca o menor saldo e não o maior saldo. É o menor saldo de cada período. Questão de títulos de públicos americanos e internacionais, né? Parte internacional falando o seguinte, que o investidor queria um título zero cupom e um título, né, que protegesse a inflação. Zero cupom, T-Bill, né? Bill, curto ele, né? Só lembrar do filme, né? Ah, é do filme? É o Bill, né? Te lembra do filme, né? Aí o que acontece, né? É as pessoas, né? Em curto prazo, elas iam para outro planeta, né? Aí o que acontece? Então, T-Bill é curto prazo, até 1 ano, não tem cupom. E as TIPS, elas são através de inflação americana, tá? TIPS, tá? Então, TIPS é esse carinha. Eu sempre digo que eu gosto de lembrar da Zelma Chips, né? Que a Zelma Chips é onde eu abri os pacotinhos de batata e não tinha mais batata hoje em dia, né? Porque a inflação comeu, né? Então, lembra do Chips e inflação, esse é o nosso carinha. Nos deram uma questão de COI, também dando 3 cenários e a gente precisava calcular o COI. Aí tava assim, o cenário de desvalorização, valorização, aí botava lá vários cálculos. Aí. A bolsa, o S&P 500 estava em 1.900 quando começou, depois 2.150. Essa resposta é 108.428,57 centavos. Só tem uma alternativa com 108 mil reais, tá? Então os quebradinhos não te importam. Então se você vê uma questão de COI falando sobre o cenário internacional, né, e tiver lá, investiu 100 mil reais, resposta 108 mil. Uma outra questão bem interessante, né, era o seguinte, que eles pediam a comparação dos títulos que você tinha as alternativas, tá? E ele queria que você encontrasse aquele que era igual, né? Então, ele fala o seguinte, que você tem uma LTN de 126 dias úteis que está negociando a 14,62% ao ano. E aí ele tem uma inflação de 3,5%, tá? Então eles colocam essas funções e eles pedem qual que dessas pode afirmar que a LTN se equivale a qual? Qual das alternativas? E aí a resposta era NTNB principal,
a taxa de 7% ao ano. Lembra do pintando 7? Sim, o 7. Então, 7% NTNB. Quando você encontrar essa questão falando de comparar uma LTN, você vai encontrar essa NTNB de 126 dias úteis, pagando 7% ao ano, beleza? Uma outra questão que eu acho muito interessante, né, é falando sobre 2 títulos pré-fixados. Só que aí eles querem saber o que nas perguntas para nós, né? Ele fala o seguinte, ó, é possível afirmar que o título A possui em relação ao título B valor de mercado e duration de Macaulay. Só que eles botam o título A com prazo de 15 anos, que vai render 12, cupom de 12%, e no final vai valer 1.000, né? E aí o título B, também 15 anos, 1.000, só que o cupom é de 6%. E eles estão comparando o título A com o título B, valor de mercado e duration, tá? A resposta é superior e inferior. Lembra, a gente olhando para a gente, primeiro vem as partes de cima, superior, e depois inferior vem as pernas. Na verdade é isso, é assim que está no meu olho. No meu olho primeiro eu olho os braços, depois eu olho as pernas. Lembra, essa questão de duration vai ter um título A, um título B, 15 anos, R$1.000, 15 vai ser superior e inferior. O valor de mercado é superior e a duration de Macaulay ela é inferior nesses casos ali. Uma outra questão começou a cobrar bastante também sobre a parte dos derivativos na CEA. Aí falava o seguinte, o titular de uma call exercerá seu direito quando o preço do ativo objeto for o quê? O preço do ativo for maior que o preço do exercício. Não importa o prêmio pago, não importa, é só olhar. Eu vou comprar uma coisa, se essa coisa está mais cara do que o direito que eu tenho para comprar, eu vou comprar. Eu tenho o direito de comprar uma coisa por 100 e essa coisa valendo 180, vou comprar. Então o preço do ativo objeto precisa ser maior do que o preço do meu exercício. Era só isso, essa questão de derivativos, tá? Uma outra questão que eles colocaram é o seguinte, eles colocam uns gráficos e aí esses gráficos que nós temos ali, né, eles te perguntam assim, quais são essas estratégias ali embaixo? Tá? E aí vai ter ali um carinha que vai ser o seguinte, né? Vai estar um risquinho que vai começar na direita, e aí você vai da direita para a esquerda e depois vai subir em diagonal. Então vai ser da direita para a esquerda e subir em diagonal, assim. E o outro está exatamente ao contrário. Ele está da esquerda, vai reto, 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 e depois ele sobe em diagonal. Então são 2 gráficos diferentes. 2 gráficos. É como se você estivesse olhando o quê? A tua mão esquerda e a tua mão direita. É isso que você está vendo no dedão e no indicador. Não tá vendo? Tô vendo. Então é como se eles se encostassem, tá? Cada um desses. Quando você está olhando para a tua mão esquerda, é compra de put. Quando tu está olhando a tua mão direita, é compra de call. Esse é o cara aqui, tá? Então, se você olhou a tua mão direita, compra de call. Se você olhou o desenho, é a mão esquerda, compra de put. Essa era a resposta desse gráfico, ok? Uma outra questão, falando de um importador, que ele estava negociando 1.400 contratos de dólar ao preço de R$ 5,180 com 0,20 de pontos. E aí, ele vendeu uns dias depois esses mesmos contratos a R$ 5,265,60. Ah, aí perguntava se esse importador ele teve um lucro ou prejuízo, tá? É assim, ó, o que você vai fazer? Você vai olhar só essa diferença. Olha essa diferença, tá? Ele teve lucro, ele comprou mais barato e vendeu mais caro. Olha a diferença, vai dar ali alguns centavos, beleza? Sim, então, tu vai multiplicar por 1.400. Por quê? Porque você tem o valor que você está ganhando, 1.400. São 1.400 contratos. Legal, beleza. Só que falta mais uma multiplicação. Qual? 50 mil dólares. Por quê? O contrato de dólar na B3, cada contrato futuro de dólar, ele vale 50 mil dólares. Cada contrato, como foram 1.400 contratos, foram 1.400 contratos de 50 mil dólares, aonde ele ganhou ali uns 8 centavos. Então o lucro é de 5 milhões
978 mil reais, tá? Então ele lucrou muito dinheiro ali, tá? Outra questão que caiu também é falando ali sobre, pedindo ali qual que é o valor do dólar, porque a gente tem a parte do cálculo que usa o cupom cambial, o valor do dólar presente, vezes a taxa de conversão brasileira, da taxa de juros, dividido pelo cupom cambial e tudo mais. Então você vai ver um cálculo ali, dizendo ali que o dólar de hoje terá 3,18 com 30, 123 dias, e eles querem saber qual que é o valor do dólar. Qual que é o valor do dólar futuro? 3,23333333333. É um monte de 3, só tem o número 2 ali perdido, tá? 3,2333333, tá? Então esse é o nosso valor do dólar, tá? Um pouquinho acima ali dos 13,18 e 30 que vão nos dar, tá? E pra gente finalizar, uma questão que é o seguinte, né? Pedindo imposto de renda de uma operação onde a pessoa fez uma operação a termo de 5 mil reais de uma empresa, tá? Com vencimento em 30 dias, e ele pagou 5 reais. E aí o valor do contrato totalizou 25 mil reais e tudo, porque são 5 mil ações a 5 reais. Ele ainda te dá esses valores. Só que no vencimento, ele vendeu essas 5 mil ações por 15 reais. Ou seja, ele ganhou 10 reais por ação. Foi isso que ele ganhou, 10 reais. Em quantas? 5 mil ações. E eles perguntam, qual que é o imposto de renda? 15% desse valor. Ah, mas é a termo, não interessa. Ele comprou 5 mil ações a 5 reais, vendeu as 5 mil ações por 15 reais. Ele ganhou 10 reais por ação. Quantas ações? 5 mil. Ele ganhou 50 mil reais. 15%, R$ 7.500. Essa é a nossa resposta. E aí a gente entra no capítulo mais importante da CEA, né? Que são fundos de investimentos. 13 questões ao total na tua prova, tá? Essa parte aqui você tem que ir muito bem, porque são questões de teoria na sua grande maioria, beleza? Aí fala o seguinte, numa questão, que um gestor ele quer se proteger da inflação. O que ele compra? NTN-B. Pronto. Fala de uma outra questão, falando que um gestor de carteira não poderá aplicar recursos em ativos financeiros negociados no exterior. E aí, que tipo de fundo é esse? Renda fixa simples. Não pode investir no exterior. Renda fixa simples. Quero proteger da inflação. NTN-B. Pronto, é isso. Outra questão, mostrando ali um fundo 1 com um fundo 2, e ele fala o seguinte, ó, os fundos de renda fixa referenciados DI 1 e 2, de mesma taxa de administração e distribuídos aos investidores de varejo, obtiveram os seguintes retornos. Eles botam mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. E aí você vai ver que o fundo 1, ele é assim, ó, 98 do CDI, 97, 99, 98. Ele é sempre muito próximo do 100. Sempre muito próximo. Ele não muda muito a sua rentabilidade, mas está abaixo. Beleza. E o outro fundo é 105, 95, 103, 97. O que acontece? A gente olha ali e pensa que o fundo 2 é melhor, porque ele deu uma rentabilidade maior. Beleza? Só qual que é o ponto? O fundo referenciado DI, ele quer seguir o DI. Então, para seguir, ele não pode ficar dando mais, menos, mais, porque isso tem muita volatilidade. Então, a ideia ali da nossa resposta a essa questão é dizer o seguinte, que o fundo 1, ele é mais aderente ao objetivo do fundo. Porque o fundo, ele quer o quê? Seguir o DI. Ah, mas tá dando abaixo. Tá dando abaixo, ele tá ganhando o DI, tem que pagar custo, fica um pouquinho abaixo. Tá tudo certo, mas é isso que a gente quer, o mais próximo. Uma outra questão falando o seguinte, que o investidor aplicou no fundo cambial e ele não teve a rentabilidade total que teve a desvalorização do real. Desvalorização do real quer dizer, o dólar estava 5, foi para 7, tá? E ele quer saber o que aconteceu. Quando esses fundos eles investem, tá? Eles investem muito em cupom cambial, tá? O que é o cupom cambial? Ele é um pré-fixado em dólar. Quando a taxa do cupom cambial sobe, você está ganhando 3 em cupom cambial, agora é 5, os teus 3 é muito ruim comparado aos 5, porque é pré-fixado em dólar. Se é pré-fixado em dólar, o que acaba acontecendo? Quando o cupom sobe, você tem uma desvalorização no valor da cota e no valor do ativo. Então, a elevação do cupom cambial poderá provocar desvalorização da cota. Lembra? Pré-fixados. Pré-fixado em reais. Quando subir a taxa de juros brasileira, vai dar um probleminha, você vai ganhar menos. Quando? Porque vai ter desvalorização do ativo e tudo mais no mercado secundário. Cupom cambial é um pré-fixado em dólar. Quando o cupom subir, você vai ter uma desvalorização, tá? Outra questão falando
que o objetivo de uma classe de renda fixa simples, qual que é? É investir, tá? Eles colocam baixo risco de crédito e baixo risco de mercado. Então, para isso, ele tem que investir em títulos do governo federal, porque dá baixíssimo risco de crédito, a gente chama isso de risco soberano, e baixo risco de mercado é baixa duração. Quando eu tenho baixa duração, os ativos são muito curtos, estão vencendo a toda hora, então eu tenho baixa volatilidade. Então era isso que ele queria, tá? Uma outra questão interessante, falando sobre o processo de securitização, que normalmente a gente olha no capítulo 3 de renda fixa, ele estava cobrando aqui no capítulo 4, porque ele estava falando sobre a securitização nos FDIC, nos Fundos de Investimentos de Direitos Creditórios. E aí ele diz qual que é a finalidade. A finalidade é transformar ativos ilíquidos em títulos negociáveis. Essa é a finalidade de uma securitização, pegar ativos que não têm liquidez e transformar em ativos que tenham liquidez, como por exemplo o FDIC, tá? Falando também sobre o ETF, como que a gente investe em ETF e qual que é a diferença do ETF de ações para um fundo aberto, né, de ações. Então a diferença é o seguinte, que o ETF a gente compra e vende na B3, lá na Bolsa de Valores, enquanto que os fundos de ações a gente opera, a gente investe eles, né, através de instituição financeira distribuidora. Esse era o nosso detalhe, tá? ETF é um fundo ET, tá? Ó, ETF, ET Fund, tá? Lembra disso. Ele é um regime aberto, mas negociado na Bolsa de Valores. Tá? Então o ETF a gente compra e vende na B3. O restante dos fundos a gente opera direto ali, aplicado num distribuidor, né? Numa corretora, num banco e tudo mais. Uma questão interessante também é o seguinte, eles te dão um gráfico, né? E aí eles mostram lá, que uma parte azul sobe, cai e tudo mais, te dão a rentabilidade do fundo alfa e te dão ali, né, a rentabilidade do DI. Que aí a rentabilidade do DI mais ou menos constante e tudo mais, tá? E eles te dão uma tabela também te mostrando qual que foi a rentabilidade do fundo alfa e qual que foi a rentabilidade do DI. Dezembro de 24, novembro de 24, últimos 6 meses, últimos 12 meses. Eles te mostram tudo isso, tá? Qual que é o detalhe? O detalhe é o seguinte, como o fundo alfa fica subindo e caindo ali todo o tempo, a rentabilidade dele, a gente vai chamar que esse é um fundo, né, ativo. Toda vez que ele não está seguindo muito próximo, ele é um fundo ativo, tá? E aí a gente vai ver que no total tem ali dizendo que a rentabilidade nos últimos 12 meses foi de 11 e quanto do DI foi de 9. Então, a rentabilidade acumulada foi superior ao DI nos últimos 12 meses. Basta ler a tabela. É só ler a tabela. E vão te dar gráfico de uma questão gigante. E era só dizer, é ativo com rentabilidade superior aos 12 meses. Só isso, era só isso. A Anbima, ela também tem seus códigos, tá? Um desses códigos é o Código de Administração e Gestão de Recursos Terceiros. E aí eles têm uma nomenclatura para dizer que o fundo ele é para um grupo de investidores que tem entre si vínculo familiar ou societário. Quando eles falarem sobre isso, que o código Anbima e tudo mais, né, isso aí não é uma nomenclatura da CVM, é só da Anbima, eles chamam de fundo reservado. É reservado a um grupo familiar ou grupo societário e tudo mais. Então lembra desse cara que eles perguntaram só isso, fundo reservado, beleza? Questão 9 e atualizada caindo na Anbima, tá? Que é o seguinte, eles estavam falando assim, ó, eu botei um fundo ali um fundo imobiliário, bababá, e ele nos dá 1, 2 e 3. Para que esta distribuição dos dividendos seja isento do imposto de renda para as pessoas físicas. E aí ele perguntou, itens 1, 2 e 3. Todas eram verdadeiras, tá? Qual que é o ponto? O ponto é o seguinte, o item 1 ele dizia, as cotas sejam negociadas em bolsa ou em balcão. Verdade. O item 2, que o fundo imobiliário possua no mínimo 100 cotistas. E isso passou a ser verdadeiro. Antigamente, até 2023, eram 50 cotistas. Esta regra mudou para 100 cotistas. 100 cotistas. Então, agora são 100 cotistas, não são mais 50 cotistas, tá? E 3, o cotista possuía no máximo 10% da totalidade das cotas. Também é verdadeiro, Então, o cotista não pode ter mais de 10%, o fundo tem que ter mais de 100 cotistas e ele tem que ser negociado em bolsa ou em balcão, tá? Uma questão também interessante é o seguinte. Eles estão falando assim, qual que é o valor líquido que o investidor resgatou depois de ter aplicado 3 milhões de reais? Só que eles te dão uma tabela aonde eles te dão cada período de retorno, né?
que é um período onde teve o Come Cotas. Ah, é? Sim. Do dia 1/6 até 30/11. 1/12 a 31/5. 1/6 e 30/7. O último não é um prazo tão longo, é um prazo menor. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, ele fala que esse fundo referenciado DI, ele é classificado como curto prazo. Qual que é a menor alíquota curto prazo? 20%. Então, em cada um dos períodos que você tem, um deles é 2,55%, outro 2,40% e outro 1,10%. Basta você pegar o percentual ali e descontar o imposto. E depois você vai somando. Pega 2,55, 20% menos. 2,40, 20% menos. 1,10, 20% menos. E você vai ter novas taxas. Ah, é? Tem as taxas? Você já tem as taxas líquidas. Tá? Você já tem. Se você fizer isso, pum, pega os 3 milhões e vai somando na HP com a taxa líquida. Vai dar 3.147.430,82 centavos. Essa é a nossa resposta, tá? Só que, o que acontece? Nós temos outra questão que é muito parecida, mas que não dá para fazer da mesma forma. Não, não. Ele fala que você investiu 5.250.000, aí vai te dar um período do Come Cotas, do 1/12 até 31 de maio, e depois te dá do 1/6 até 30/7. Toro, por que eu não posso fazer igual? Porque no anterior era curto prazo, e a alíquota que o investidor estava resgatando já era a menor de todas, no final. O Come Cotas era exatamente o percentual que ele estava resgatando. Nessa que eu estou te falando agora de 5.250.000, né? Ele é um fundo referenciado DI, mas ele é de longo prazo. Então, o que acontece? Quando é longo prazo, o Come Cotas é 15%. 15% e não 20%, como no outro. E ele está resgatando esse investidor num prazo diferente da alíquota mínima. Então, o que acontece? Ele tomou o Come Cotas a 15%, mas ele tinha que pagar outro imposto. Sério? Sim. Então, tem que fazer um ajuste nesse cálculo aí. Mas essa de 5.250.000, a resposta é 5.397.000, ou seja, quase 5.400.000. É muito próximo a 5.400, mas é um pouquinho abaixo, tá? Mas os cálculos são diferentes. E para finalizar aqui, existe uma, né, que também é um clássico nosso, já há muito tempo, né, que ele fala ali sobre um fundo, né, que ele é um fundo de curto prazo e ele teve 10% de retorno. E aí ele foi olhar e aí ele viu que o valor líquido qual que era. Só que quando ele falou que qual que era, aconteceu o Come Cotas, tá? E por ser um fundo curto prazo, aconteceu 20%. Então, ele aplicou 100 mil, tá com 110, 20% menos, dá 108 mil reais. 108 mil reais, porque é aplicado o Come Cotas. Então, sempre olhe, né, qual que é o Come Cotas que tem nesses fundos. Curto prazo, 20%, longo prazo, 15%. Mas, se você quer, além dessas questões que eu estou te trazendo aqui agora, também as questões dos conteúdos mais cobrados, né, nesses últimos 60 dias aqui, tá? Eu tenho uma lista de 100 questões que eu montei na mão para você, tá? Lá no nosso Instagram. É só você ir no Instagram da Academia Rafael Toro, ir lá e pedir, quero as 100 questões da CEA. Escreve 100 questões da CEA. Que eu vou te mandar lá, mas é no perfil da Academia Rafael Toro, tá? O perfil lá da empresa lá, a gente vai te encaminhar essas 100 questões que estão as que estão sendo mais cobradas agora nos últimos 60 dias, tá? Então, vai estar lá a questão e o gabarito para você poder baixar essas questões, beleza? E ver ali bonitinho qual é a resposta. Ó, depois a gente entra no capítulo 5, que são os produtos de previdência complementar. Aqui são 8 questões. O que a prova tem cobrado, né? E essa é uma parte bem interessante, porque a previdência ela tem sido bem atualizada nas questões da prova da Anbima. Uma questão que eles têm colocado é o seguinte, tá? Perguntando que o investidor aplicou num PGBL, renda fixa pós-fixada lá, e durante a fase de contribuição, né? Quais são os riscos que o investidor está tendo? Nesse período, ele está tendo o risco de crédito da seguradora proprietária do plano, mesmo no período da fase de contribuição, tá? Risco de crédito, tá? E também risco de mercado dos ativos que compõem a carteira. Por que risco de mercado? Que é a oscilação dos preços. Mas não te esqueça, a Anbima também considera que na fase de contribuição há o risco de crédito da seguradora, tá? Uma outra questão ali, né, que é uma questão que está sendo cobrada nova, que é o seguinte, ele fala ali
do investidor, o Ricardo, né, que ele recebe 25 mil reais por mês, ele tem um imóvel alugado por 5 mil, né, ele tem uma renda total de 30, tal, e ele quer se aposentar. E aí eles nos dão os itens 1, 2 e 3 para a gente poder orientar o Ricardo, tá? Então, aí o que eles colocam nesses 1, 2 e 3? Somente o item 2 era falso, tá? Mas vamos lá nesses itens. Para capturar o benefício fiscal, né, do PGBL, ele tem que contribuir ou para o RGPS ou para o RPPS. Isso é verdade. Eu não posso fazer PGBL se eu não estou contribuindo, tá, para a Previdência Social, regime geral ou regime próprio da Previdência Social. Tem que estar para os regimes da Previdência Social. Tem que contribuir. O item que era falso era dizendo o seguinte, que o VGBL é o único que possibilita para converter em renda, em tipo de renda vitalícia. É falso. O PGBL também. Então, por isso que é falso. Não é que o VGBL é o único. O PGBL também permite, tá? Então, essa era falso, tá? E que para contratar o PGBL, a pessoa tinha que fazer, né, no final das contas, né, a declaração pelo modelo completo. Isso é verdade. Poucas pessoas no Brasil fazem a tabela completa. Poucas, né? Então, por que eu falo poucas? Porque você lembra do P, né? Pro P, né? P de poucas pessoas, beleza? Uma outra questão que eles nos perguntam é que o PGBL ele é utilizado como ferramenta de planejamento tributário, tá? Ele fala como ferramenta de planejamento tributário. E aí ele diz que reduz a base de cálculo. E aí ele diz assim, tal redução é justificada por quê? Por que ela é justificada? Aí o que acontece? Eles te dão vários itens da Previdência, vários itens, e todos os itens estão corretos. Todos da Previdência? Sim, todos. Ah, não tem come cotas, não sei o quê. Mas os itens eles estão equivocados perante a justificativa do porquê é um planejamento tributário. Esse é o ponto. E aí a resposta ela é justificada pelo aumento do volume de despesas dedutíveis daquela base. Ou seja, eu faço PGBL, aumenta minhas despesas, então isso quer dizer o quê? Aumenta o volume de despesas dedutíveis. É por isso que era justificada, tá? Uma outra questão, falando de um cirurgião dentista lá que tem 53 anos e tudo mais, que ele está contribuindo R$ 1.800 por mês, fala que tem uma rentabilidade de 8%, tem taxa de carregamento de entrada de 2%, e ele vai falar que ele vai contribuir, né, por 12 anos. Qual que é o detalhe desse cálculo todo, 53 por 65, que cada parcela que ele está contribuindo, né, o que acontece? Eu tenho que descontar 2%. Porque ele fala carregamento na entrada. Então, os 1.200 que ele está contribuindo, eu tenho que fazer 1.200, 2% menos. Aí eu tenho o PMT. Como ele nos dá também a taxa de 8% ao ano, eu tenho que converter isso para mês. Eu faço isso aqui, vai dar 277.488,30. Não te esquece, eu tenho que descontar o carregamento de cada parcela. E ele quer saber o total que eu vou ter lá no final. Beleza? Então, outra questão que eles também falam é o seguinte. Fala do investidor, que ele vai fazer um aporte de 500 mil reais hoje, isso é escolher a tabela regressiva da Previdência, e aí ele quer fazer uma simulação ali e tudo mais após 15 anos. Aí fala assim, o saldo líquido nesse plano ao final do 15º ano vai ser de quanto? E eles nos dão que a rentabilidade ela é de 8% ao ano. Então perceba, saldo líquido. O que ele está me dizendo aqui? Desconte o imposto para mim. Qual que é o imposto? Tabela regressiva, 10%, porque ele ficou por 15 anos. Então, eu vou ter que botar os 500 mil hoje, na HP, no PMT, calcular o meu FV e eu vou ter um valor total. A diferença do valor total para o valor que eu investi, tá? Esse é o meu lucro. Neste lucro, porque é VGBL, eu aplico 10%. Tá? Eu aplico 10%. Aí é o imposto. Então aí você vai pegar depois o total e descontar o imposto. Dá R$ 1.477. Essa é a nossa resposta, beleza? Outra questão cobrados da gente é o seguinte. Fala que o indivíduo ele vai contribuir mensalmente dos 40 aos seus 50 anos de idade e ele vai ter os seus 63, ele vai converter em renda.
E aí ele fala ali tudo mais, né, que ele tem uma renda vitalícia, né, do mesmo valor do teto do INSS, que é o total de 7.807. Ele quer saber qual é o valor líquido total recebido em cada mês. Ele quer saber isso. Todos os meses quanto ele vai receber, tá? O total ali que ele vai ter é 6.732. Vão nos dar um valor que ele tem do PGBL, 694 mil. Então no PGBL o que ele vai fazer? Vai fazer o seguinte, é tabela regressiva, tá? Ali no valor que eu tenho. Então eu vou aplicar o valor sobre o total, 10% sobre o meu total, porque o PGBL o problema dele é que a tributação é sobre todo o patrimônio e o VGBL é sobre o lucro que ele tem e tudo mais. E eles vão nos dar a parcela do lucro. Sério? Sim, vão nos dar a parcela do lucro, tá? Então, na parcela do lucro eu tenho que fazer a mesma proporção, porque ele pede que todo esse dinheiro ele vai fazer uma conversão em renda vitalícia. Mas lembra, o total que nós temos, você vai ver 694 mil reais, não é isso? Sim. Qual que é o primeiro valor? Número 6. Qual que é o último valor do total? O número 7. Como assim, Toro? 694.367,97 Este é o total do valor que você vai acumular. Primeiro número 6, último número 7. Por que eu tô te lembrando disso? Porque a resposta é R$ 6.732,45. Te lembra que é o primeiro e o último número? Tu vai olhar nas alternativas, só tem uma de 6.700 e tantinhos ali, tu vai marcar ela e vai ser feliz, tá? A outra questão, falando de um investidor que ele aplicou 15 mil reais, né, ele quer uma renda vitalícia de 15 mil reais e ele tá ali falando, né, que ele quer um rendimento de 0,60% ao mês, né? É essa a rentabilidade. Como que eu vou calcular esse cara aqui? O total acumulado que ele vai precisar ter de 2,5 milhões. É o seguinte, vai fazer uma técnica chamada percentual T. Percentual T, primeiro é a porcentagem, depois vem o total da renda. 0,60, enter, 15 mil, percentual T, dá 2,5 milhões. E a última, na parte da Previdência, o que eles estão botando? Pedindo para ver se você entende como a gente declara a Previdência privada, tanto as contribuições, quando eu recebo em renda, lá na tua declaração do ajuste anual, a tua DAA, né? E ele falou o seguinte, ó, olha, que eu tenho lá um cliente, ele tem uma Previdência, ele decidiu resgatar totalmente o dinheiro. Resgate total. Aí ele fala que tem um PGBL regressivo. Só que o ponto é o seguinte, quando a gente tá falando, né, sobre resgate, eu não vou olhar para a declaração do imposto de renda se é PGBL ou se é VGBL. Não, Toro? Não. Quando eu falo de resgatar, pegar o dinheiro de volta, eu vou olhar o quê? Se ele é progressivo ou se ele é regressivo. Então, o PGBL que me deram que era regressivo, eu vou olhar regressivo. Aonde é regressivo? Ele é exclusivo e definitivo. Então, você vai lançar como rendimento sujeito à tributação exclusiva, que é a mesma forma que você lança se fosse um CDB. O progressivo, que estava lá no VGBL, mas tanto faz se era VGBL ou PGBL, importar era progressivo, você vai lançar o progressivo como rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Esse é o cara que vai bater. Por quê? Porque essa é a mesma forma que a gente lança quando você recebe um salário, uma pessoa jurídica, tá? Entramos agora no capítulo 6, que entra a parte de estatística e gestão de carteiras. São 10 questões na tua prova, tá? Quais são as questões que a galera tem dito aí que caiu, tá? Uma questão falando que tem 30 dados aleatórios e aí ele fala o seguinte, né? Analisando esses dados e tudo mais. Qual que é o ponto? Seguinte, ó, na análise de conjunto de dados, no mínimo de 30 dados aleatórios, a escolha de uma medida descritiva deve considerar que a mediana não é afetada por alterações nos valores extremos dos dados. Como assim? Eu tenho 30 dados. Eu tenho o número 1 e eu tenho o número 30 lá, na posição 1 e na posição 30. Se eu mexer na posição 1 e na posição 30, o cara do meio não altera, que é a mediana. Então, toda vez que eu mexo nas extremidades, a mediana não se altera. Não se altera. Essa era a nossa resposta, tá? Outra que eles falando sobre retornos diários, numa distribuição normal. E o que era correto afirmar? Que existe a probabilidade de ocorrência de retornos extremamente positivos e negativos. Por quê? Porque a distribuição normal, que é aquela curva de sinos, que a gente chama de curva de Gauss, porque foi Gauss que criou ela, né? Nós temos as pontinhas. O que são aquelas pontinhas? São as extremidades, e elas podem ser extremamente positivas ou extremamente negativas. O que são extremamente positiva e negativa?
Extremamente negativa é vir uma pandemia. Extremamente positiva é alguém ganhar na Mega Sena. Não é normal alguém ganhar na Mega Sena. No normal tá no meio. Não é normal ganhar na Mega Sena. Isso é uma extremamente positiva. Não é normal ter todo momento uma pandemia. Não é. Acontece uma a cada 100 anos. Então isso é extremamente negativo. Pode acontecer. Esses resultados extremamente positivos e extremamente negativos. Fala de uma questão sobre um investidor que vendeu ações de uma única empresa do setor de petróleo para comprar vários setores diferentes. Por quê? Porque ele quer reduzir o risco não sistemático, que é o risco das empresas, tá? Então, ele só tinha uma empresa, então ele estava muito exposto ao risco da empresa, ele vendeu essa e comprou 4 setores. Então agora ele está diversificado. Para quê? Reduzir o risco não sistemático. Não sistemático, ele quer reduzir esse risco, tá? Uma outra questão, falando mais na parte da teoria, né, sobre o índice de Treynor, que era o seguinte, né? O indicador utilizado para comparar o desempenho de fundo de investimentos que relaciona o retorno adicional com o risco sistemático, o beta. E aí ele perguntou isso, qual que é? A gente confunde muitas vezes o índice de Sharpe com o de Treynor, mas lembra, beta tem T, tem no meio, tem T de Treynor. Desvio padrão tem S de Sharpe. Então, desvio padrão é Sharpe, beta é o Treynor, tá? A fronteira eficiente representa o portfólio de investimentos que possuem o quê? O que é a fronteira eficiente? O maior retorno esperado em relação a um nível de risco. É uma fronteira. Quanto mais o bonequinho vai andando naquela fronteira, maior o risco, maior o retorno que ele espera ter. Então, isso é a fronteira eficiente. Uma questão pedindo cálculo de índice de Sharpe, te dá o desempenho da carteira, te dá o desempenho do mercado, te dá dá 2 tabelinhas e tudo mais. E ele pede qual que é o índice de Sharpe desse gestor. Como que se calcula o índice de Sharpe? Sharpe, S de desvio padrão, porque eles te dão o retorno da carteira, te dão o beta e te dão o desvio padrão. O beta tu ignora. O beta tu usa para Treynor. Então tu tem ali os 18,80 do desvio padrão e o retorno de 24,20. Posso pegar os 24,20 e dividir por 18,80? Não, não pode. Por quê? Porque você tem que descontar o retorno do ativo livre de risco. Então pega o retorno total da carteira, desconta o ativo livre de risco, que são 5%, vai dar 24,20, 24,2 menos 5, dá 19,2. E divide por 18,80. Se você fizer isso, dividir esse um pelo outro, vai dar 1,02. Muito próximo de 1, mas um pouquinho acima de 1, porque o retorno ficou acima de 1, né? Ficou acima do desvio padrão. Então, 1,02. Essa é a nossa resposta do índice Sharpe, tá? Uma questão interessante que eles falam sobre o seguinte, que existe ali um comitê de um fundo de pensão, te dá uma história bem longa e tudo mais, que existe a política e tudo, beleza? Te dá uma política de investimentos do fundo de pensão, 50% em ações, 40% em fundo imobiliário, 10% em renda fixa de curto prazo. Só que a galera do fundo de pensão não seguiu essa estratégia, não seguiu a política de investimentos de manter 50, 40 e 10. Deixaram em 47, 44 e 9, tá? E aí eles te deram os retornos. Só que qual que é o detalhe dessa questão? Que tem 2 questões iguais. Só que as perguntas no final são diferentes. Como assim? É o seguinte, eles perguntam o seguinte, qual que é o retorno que o fundo teve e a diferença de retorno, tá? Então qual que é o retorno que o fundo teve? Deu menos 19,62 e a diferença foi menos 0,82. Eles foram pior do que tivesse seguido a política, tá? Mas olha só, o retorno que o fundo teve. E a outra pergunta que eles fazem é o retorno que o fundo deveria ter tido. O retorno que o fundo deveria ter tido é 18,80. Mas o que ele teve foi 19,62 negativo. Então ele devia ter tido 18,80 negativo, mas ele teve menos 19,62. Então ali esta diferença, né, que gerou menos 0,82 aí de prejuízo extra. Então cuide muito com essa questão aí do fundo de pensão e tudo mais. A outra questão que eles falam é sobre o seguinte, eles te dão uma tabelinha, né, ativo X e ativo Y, dizendo que o ativo X tem 50% de chance de ganhar 30 e 50% de ganhar 0. E o ativo Y ele tem 100% de probabilidade de ganhar 15%. Na média, os dois são iguais, beleza? Os dois dão 15, tá? E aí a resposta é
neutro ao risco, o investidor neutro a risco será indiferente aos investimentos, porque nos dois casos ele vai ganhar 15%, beleza? E aí caiu aí duas questões aí de a parte de índice de Basileia. Numa delas eles te dão uma tabelinha dizendo banco XYZ 11, 14 e 12,5. Quanto maior o índice de Basileia, mais solvente é o banco, ou seja, menor é o risco de crédito dele, tá? Então essa é a nossa ideia, risco de crédito, risco de mercado e tudo mais. Então, a gente basta olhar ali e aí eles querem saber os riscos de crédito de mercado do banco X, que é o que tem o menor índice de Basileia, são maiores do que o banco Y e do banco Z. Por quê? Porque isso eu penso que é uma nota. Quanto maior a nota, melhor. Então, como o banco X tem a pior nota de Basileia, ele é o que tem mais risco de crédito e mais risco de mercado, tá? E a outra perguntando sobre os princípios, né? Sobre a parte de Basileia. E aí, ele pergunta sobre um cliente e tudo mais. Aí fala que o profissional explicou que esses princípios são o quê? Desenvolvidos como referência básica para uma supervisão bancária eficaz. Então, a supervisão bancária eficaz. Esse é o nosso cara aqui. E aí, a gente vai entrar no nosso capítulo 7, o nosso último capítulo, tá? Mas é o seguinte, o que acontece? Toda segunda-feira eu faço pré-prova resolvendo e te ensinando questões. Toda segunda-feira eu faço aí, em média, 20 questões por segunda-feira. Para cada uma delas eu faço os cálculos, faço tudo ali para você entender o racional por trás. Não é apenas a pergunta e a resposta, tá? Então eu fico 2 horas ao vivo, toda segunda-feira às 19h30. No entanto, nos dias, né, que nós vamos ter agora, o dia que a gente tem agora, dia 7 de outubro, a gente não vai ter o pré-prova tradicional, porque a gente vai ter a semana da aprovação do CFP. Então, você, em vez de ter um pré-prova na segunda-feira, você tem pré-provas na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Todos os dias tem pré-provas com conteúdos diversos CFP. O CFP, ele fala sobre planejamento financeiro, ele fala sobre gestão de carteiras, ele fala sobre fundos, fala de renda fixa, fala de previdência, fala de muita coisa. Então, todos os dias nós temos pré-provas. E no dia 14 de outubro nós também não temos pré-prova. Nós não temos pré-prova, né? Comigo. Dia 14 não tem pré-prova com o Rafael. Rafael volta, né? Quando? Dia 21. Rafael volta dia 21 para o pré-prova. Então, dia 7 nós trocamos o pré-prova no tradicional para a semana da aprovação. Dia 14 de outubro nós não temos pré-prova, mas nós temos uma coisa muito legal. O que, Toro? Nós temos sorteios de bolsa para o CFP no dia 14, ao vivo. Então, se você quer ganhar uma bolsa de estudo CFP, que é um curso, se você entrar no nosso site, está por R$8.000, para você chegar no Private, nós iremos fazer sorteio. Então, não perca, dia 14 não tem pré-prova, mas tem sorteios de bolsa do CFP, tá? E dia 21 a gente volta, assim, ao nosso pré-prova tradicional, onde eu resolvo 20 questões para vocês, beleza? E aí entramos no capítulo 7, que é o planejamento financeiro e finanças comportamentais. Ao total são 12 questões, em média 4 questões de finanças comportamentais e 8 questões de planejamento financeiro e gestão financeira. O que eles têm cobrado? O legal dessas questões agora é que eles têm personificado as pessoas. Como assim, né? Juliana investiu em mineração e ela comprou uma empresa porque estava com PL 1,5. PL 1,5. Não está ancorado no número? Sim. Por que é isso? Ancoragem. Nelson, né? Ele é criticado, né? E tudo mais, né? Ele é um crítico, né? Ele é um crítico, né? Ele tem criticado, né? O que eles chamam de preço-alvo, tá? Então ele fala, porque ele é um analista. Ele fala, preço-alvo não dá. Não dá. Então, por quê? Porque ele fala, quando você bota um preço-alvo, você fica preso no número. Novamente, ficou preso no número? Sim, ancoragem. Então a Juliana, ancoragem, Nelson, ancoragem. Aí tem a questão do Augusto, que eles falam assim, o Augusto, tudo mais, né? Ele é um funcionário de um grande banco, e aí um consultor fala, Augusto, te liga só, vamos vender essas ações aí, tá, Augusto? Porque há um consenso do mercado, tá? Que os papéis vão sofrer uma queda devido a uma crise que está se aproximando, Augusto. Vamos vender. Só que o Augusto, né? Ele trabalha nesse banco. Aí o Augusto fala assim, deixa para mim. O pai, deixa pro pai, porque eu e o meu time, a gente vai trabalhar tanto, que o banco vai passar ileso por essa crise. Não vai ter desvalorização nessas ações. Eu
eu tenho a ilusão que consigo controlar o futuro. Quem é que vai conseguir controlar trabalhando uma pandemia? Quem que vai conseguir controlar trabalhando num local as consequências de uma guerra na Rússia com a Ucrânia? Quem que vai conseguir? Então ele tem a ilusão do controle. A ilusão do controle, tá? E aí tem a questão do André, que ele diz o seguinte: eu não perdi dinheiro nas ações porque eu não vendi. Aversão à perda. Aversão à perda, tá? E existe uma outra questão, duas questõezinhas falando sobre gestão financeira e tudo mais, que é o seguinte: na elaboração do orçamento pessoal, aí eles dão 1, 2 e 3. O que acontece? Na 1 ele diz: considerar a situação atual do cliente e as projeções futuras. Verdadeiro, faz parte do orçamento pessoal. A 2, determinar os esforços necessários para acumular recurso frente às necessidades. O que você vai fazer? Você vai abrir mão de quê? Só que a terceira, ela é falsa. Qual que é a terceira? Que ele fala que a gente tem que avaliar quais os produtos financeiros. Isso não entra no orçamento pessoal. Orçamento pessoal é entrada de dinheiro, saída de dinheiro. É isso que a gente olha orçamento. Orçamento. A gente não olha os ativos, quais são os melhores ativos e tudo mais. Por isso aí está equivocado, tá? E a outra, eles nos dão um balanço, um DRE, tudo mais ali, tá? Tudo mais, tá? E aí bota o orçamento da pessoa, os ativos, os exigíveis e tudo mais, tá? E eles pedem o índice de endividamento. Basta pegar os exigíveis e dividir pelos ativos. Dá 13%. Dá 13% essa nossa resposta, tá? Aí eles também pedem uma questão seguinte, ó. Falando sobre que um investidor qualificado, tal, responde um questionário do API e tudo mais. E aí, o profissional, ele identificou, né, que o cliente queria otimizar o impacto tributário. Falou nessa parte de impacto tributário, o que tem que ver? Ativos que são isentos de imposto de renda, tá? E aí eles colocam debêntures incentivados? Verdade. Certificado de recebíveis imobiliários, que é o CRI? Verdade. E eles botavam o FDIC. Aí o FDIC, ele não tem isso, né? Então, o FDIC, né, ele é tributado sim, né? E aí, diante disso, né, o que acontece? Você não tem este benefício, né, de otimizar o impacto tributário. Então, era apenas debêntures incentivados e os tais de CRI, tá? Então, botam 1, 2 e 3, debêntures incentivados, CRI e FDIC. FDIC estava fora, essa era falsa, beleza? E aí, falando o seguinte, entrava na parte de planejamento financeiro também e tudo mais. Aí, dentro do planejamento financeiro, eles pedem as 6 etapas do planejamento financeiro, cada uma, e também como ajudar o cliente a atingir os seus objetivos, tá? Uma delas perguntar assim: em qual etapa é feita a política de investimentos? A política de investimentos em inglês é IPS. O S é de, vamos botar de síntese, tá? IPS, sintetizar as coisas e tudo mais. Em que etapa é essa? Etapa 4, desenvolver as recomendações de planejamento financeiro. Etapa 4, política de investimentos. Uma outra questão falando que uma investidora, ela quer ter uma renda anual de R$84 mil e uns quebradinhos. E ela tem um patrimônio e tudo mais. Toda vez que aparecer esse tipo de questão, se você não souber calcular, porque eles te dão um pedaço em renda fixa, um pedaço em renda variável, tem que fazer composições e tudo mais, tá? A regra tem sido lei de Pareto. Qual que é a lei de Pareto? 80% ativos livres de risco e 20% ativos com risco, tá? Então tem sido sempre essa resposta, tá? E para finalizar aqui, outras questões foi o seguinte, falando sobre a questão ali, sobre a CVM e tudo mais, que nós temos os códigos, né, para API e tudo, né, por exemplo, pessoas habilitadas, né, ficam vedadas de recomendar produto de investimento quando? E todas eram verdadeiras, tá? Então, o perfil do cliente não seja adequado ao produto. Não dá para recomendar para o cara. O investidor pode aplicar, mas a gente não pode recomendar. Não sejam obtidas informações que permitam a identificação do perfil. A gente não sabe qual é o perfil dele. E outra, as informações relativas ao perfil do cliente não estejam atualizadas. Então, a gente só pode ofertar produtos que estejam enquadrados ao perfil de risco. Ofertar, não quer dizer que o cliente não possa comprar. Se o investidor quiser, ele, por livre e espontânea vontade, adquirir, pode, mas a gente não pode ofertar, tá? Aí, dentro disso também, eles perguntaram duas questões sobre coleta. Duas questões sobre coletas, falando sobre o seguinte, ó. Qual que eram essas questões? Uma delas, falando assim, ó, que o indivíduo, tal, e eles colocam lá, segundo os processos da Planejar, mas eu tô fazendo prova da Ambima, só que as etapas do planejamento financeiro fazem parte da Planejar. Então a Ambima utiliza essas etapas. E aí, o que eles colocaram?
definir a responsabilidade de ambos. Isso não vem na etapa da coleta, isso vem na etapa 1. As 6 etapas é o DCADIM, definir escopo, coletar, analisar, desenvolver, implementar e monitorar. Esse é o nosso DCADIM. Então, definir a responsabilidade não é isso, é na etapa 1. A 2 e a 3 eram verdadeiras, que era identificar eventuais problemas de saúde e identificar as relações de familiares, tá? Exatamente, todas essas eram verdadeiras, tá? Verdadeiras. Ó, então toma muita atenção nesse caso aqui, tá? E a outra era muito parecida também, e eles fazem esses jogos aí e tudo mais. E ele fala, o especialista na fase de coleta tem que fazer o quê? Aí, era de novo. Agora essa eram todas. Por quê? Levantar os objetivos de retorno e a tolerância ao risco do indivíduo. Verdade. Identificar eventuais problemas de saúde desse indivíduo. De novo, verdade. Identificar as relações, né, de familiares e tudo mais para o planejamento sucessório. Verdade. Então, mesmo quando a gente olha essas questões, o que acontece? Quando a gente está falando sobre coletar todos os dados e identificar as questões do cliente, elas passam a ser verdadeiras ali, tá? Porque a gente tem que fazer a proteção familiar do cliente. Eu tenho que saber se ele tem alguma doença, se ele toma algum tipo de remédio, pode agravar o preço do seguro. Ah, se eu vou falar sobre planejamento sucessório, eu preciso saber se existe brigas familiares. Por quê? Porque se houver uma briga familiar e a gente não tem uma estrutura de planejamento sucessório, esse inventário pode demorar anos e anos e anos e ninguém tocar na parte do patrimônio. Então eu preciso entender quais são as relações familiares, tá? Então essas questões, muitas de 1, 2 e 3, eles pegam as mesmas frases e jogam em várias questões, fazem quebras dessas questões. Então, você entendeu que as 6 etapas é o DCADIM, você vai acertar essas questões na sua prova, beleza? Então, galera, fica aqui a nossa super revisão 70 em 60. Eu quero que depois que você faça a sua prova, volte aqui e me diga, Touro, caiu nessas questões, foi fundamental, estava aderente, não estava aderente e tudo mais. Eu também estou nos nossos grupos do WhatsApp. Se você tiver algum feedback, pode nos mandar, porque eu quero ver todos vocês aprovados. E espero cada um de vocês na nossa Semana da Aprovação, a semana onde nós aprovamos a maior quantidade de CFPs do Brasil. São mais de 70% dos aprovados do Brasil nos últimos 4 anos estudaram aqui na Academia Rafael Touro. Mais de 70%. Dados que todos nós sabemos, aberto aí, todo o mercado já sabe desses dados aqui. Então, galera, tamo junto, não esquece de se inscrever no canal, clica aqui para baixar as questões, né? E para receber as questões mais cobradas, vai no nosso perfil do Instagram, escreve 100 questões da CEA que eu vou te enviar. Tamo junto, quero ver você aprovado.